Amém. A paz a todos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã. O Deus que fez os céus e criou a terra, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, tá? De nos renovar nessa manhã, renovar o nosso espírito, através desse alimento, Senhor, que é a tua palavra, e que possamos, Senhor, abrir o nosso entendimento, que nós venhamos aprender mais da tua palavra, não somente ouvinte, mas praticante. E queremos, Senhor, nessa manhã, agradecer por mais um fôlego de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos colocar de pé e de podermos estar aqui aprendendo mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, que o Senhor é o nosso mestre, é aquele que nos ensina e nós precisamos obedecer, seguir os teus mandamentos. Muito obrigada, Senhor, por todo o ensinamento, pela tua presença. Obrigada pela vida da Cíntia. O Senhor continue fortalecendo ela com muita saúde, com muita paz, alegria no seu coração e te servir, Senhor, com muita alegria no coração. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que já está aqui, por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, por aqueles pais que vão ouvir depois. Que o Senhor continue nos abençoando nessa manhã. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Zita. Bora que bora. Vem para cá, meu presente, Tanuri, compartilhar esse dom maravilhoso do ensino que papai te deu e eu viajo através desse dom que você compartilha conosco. Então, vem para cá porque é a quarta estratégia é sua. Quero aprender. Vem, Cíntia. Bom dia, graça e paz a todos. Alegria de estarmos aqui novamente juntos para partilharmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos, porque através dessa palavra, como Zita orou, nós temos o vigor espiritual, é o nosso alimento que traz vigor espiritual, força para a caminhada, não é isso, linda Laura? Muito obrigada, minha pastora Mônica Souto, por todo o acolhimento de sempre. Então, hoje eu gostaria de pensar um pouco com vocês, junto com cada um de vocês, sobre o tipo de autoridade que vem pela prática, pela vivência da palavra. A autoridade que é nos conferida somente através da prática da palavra de Deus. Eu queria ler com você, separei alguns versículos aqui, mas nós vamos começar com Mateus 7, 28 e 29, que diz assim, Mateus capítulo 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vou repetir só o verso 29 aqui. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que essa palavra está nos dizendo aqui? Jesus estava ensinando. Era o que ele fazia de costume. 3 anos e meio, Jesus, no seu ministério, ele ensinou, ele anunciou as boas novas e ele manifestou o poder de Deus através dos seus milagres, curas, maravilhas. Mas em todo o tempo, Jesus estava ensinando, falando a respeito das coisas do reino. Mas isso também os mestres da lei, os escribas, eles faziam ao povo. Eles ensinavam, eles falavam sobre a palavra, sobre as tradições orais, eles repetiam aquilo. Mas aqui nós estamos diante de um texto onde Jesus estava falando, ensinando acerca da prática da palavra. Ele estava ensinando sobre aqueles que não adianta ser apenas ouvinte. Se não for praticante, sua vida está sendo construída sobre a areia, ela vai ruir em algum momento. No meio da dificuldade, quando o vento aí soprar, quando os rios correrem, tudo vai desmoronar. Porque ele está falando sobre o poder
da prática, da obediência, da vivência da palavra. E aí diz aqui no verso que nós lemos, o 28 e o 29, que as multidões ficaram maravilhadas. Elas ouviam Jesus e elas percebiam que era totalmente diferente de ouvir as mesmas palavras, o mesmo ensino na boca dos escribas, dos doutores da lei. Olha que interessante. Os ouvintes de Jesus ali, multidão, não estou falando de um ou outro que tinha uma percepção, não. Porque talvez enquanto eu estiver falando aqui, alguém pode ter uma percepção mais aguçada que o outro. Eu estou falando de um consenso de uma multidão. Uma multidão estava ouvindo e uma multidão se maravilhava ouvindo Jesus. E eles sentiam a autoridade, poder nas palavras de Jesus. Aquilo era perceptível. É diferente. Esse homem está falando, é diferente ouvir. O que esse homem está falando tem poder nessa palavra. Autoridade é poder conferido de ação e de influência. Quem tem autoridade tem poder conferido para agir, para fazer e para influenciar. Então, Jesus estava ali falando desta forma, e o verso 29, né, o versículo 29 diz, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, o que que isso quer dizer? Vamos traduzir em miúdos, como dizia minha avó. Vamos esmiuçar isso aqui. Os doutores da lei também ensinavam na sinagoga, nos templos, andando, eles também falavam acerca da lei de Deus, mas era diferente, eles diziam, não é como eles. Jesus não fala como eles. Ele fala como quem tem autoridade. Essa autoridade vem da vida de Jesus. Essa autoridade vem de que ele falava sobre perdão e ele perdoava. Ele não se ofendia. Ele falava sobre fé e ele exercia fé. Ele falava sobre amor com autoridade porque ele amava os excluídos, aqueles que ninguém queria tocar, como os leprosos, aqueles que ninguém queria ver seu nome ligado a eles, ou nem sequer passar perto, como as prostitutas, os publicanos. Ele falava como alguém que tinha autoridade pela prática, pela vivência. Jesus nunca pregou algo, ensinou algo do qual ele não vivesse, do qual ele não exercesse. Por isso essa autoridade vinha da vida de Jesus. De uma maneira tão perceptiva que as pessoas se maravilhavam. Então eu queria pensar com você um pouquinho sobre o processo da nossa vida. As nossas vivências, as nossas experiências que vão nos conferir autoridade. Eu posso ouvir de muitas pessoas falando sobre a vivência de passar por uma dificuldade e vencer essa dificuldade. E eu posso ver na vida de alguém que verdadeiramente passou pelo luto, pela dor da perda, consolando o outro com autoridade porque experimentou dessa amargura e sobreviveu a essa amargura. E é muito diferente de um professor, de um psicólogo, talvez ali, numa narrativa sobre isso, num conhecimento teórico, sem a experiência da vivência. Nós podemos aprender? Sim, com a teoria, aprendemos. Não era assim na sala de aula? Aprendemos com a teoria. Mas a prática e a vivência é que confere autoridade. Muitas pessoas passam, né, Clifton, muitos anos sentado num banco de faculdade estudando, para ser talvez um grande engenheiro, um bom engenheiro, um engenheiro reconhecido. E a gente vê talvez ali um mestre de obras, um pedreiro, que não tem nem o ensino médio. Mas ele tem a prática.
Basta ele olhar, ele já sabe nivelar ali, que está fora do nível, né? De olho uma parede, uma construção. Ele sabe se aquela construção tem fundamentos fortes, se o alicerce foi bem feito ou não. Ele só de olhar, ele te diz: essa parede aqui vai precisar derrubar ela porque ela não tem um pilar, isso e aquilo. A vivência da prática. O engenheiro vai sair dali com muita instrução, mas ele só vai ter conhecimento, sabedoria aplicável a partir do momento em que ele colocar tudo que ele aprendeu na sala de aula em teoria e em prática. E ele vai ver que muita coisa a conta não vai fechar, não é assim? A conta não vai fechar. Ele vai ver que na prática é diferente. Então, essa autoridade que nos é conferida pela vivência, ela não vem só do falar, do saber. Eu posso ler a Bíblia e falar muito bem, ter uma ótima performance. E eu vou poder estudar bastante. Se eu me dedicar aqui, eu posso estudar dias afinco sobre um tema, uma temática, o perdão. E eu vou falar bonitinho cada versículo ali. Eu posso dar entonação de voz, eu posso falar com ênfase, e eu posso te convencer a isso em algum momento. Mas se eu não exercito perdão na minha vida, se essa palavra ela não é verdadeira em mim, se não doeu em mim, se não provocou em mim angústia, sofrimento, ao ponto de eu clamar, Senhor, me ensina a perdoar, eu não consigo. Senhor, me ajuda nisso. Essa palavra, logo ela vai se perder, porque ela não é carregada de autoridade, de unção, da vivência, de experimentar. Quando nós lemos vários textos na palavra, a gente vê essa autoridade conferida a homens e mulheres pelo processo. Eles recebem títulos não porque eles tiveram ali um reconhecimento pela sua performance, pelo jeito de que eles influenciaram outros, mas pela própria vivência. Quando a gente vai ver a vida de Abraão, narrada ali desde o início de Gênesis 12, 15, Gênesis 22, e outros textos que nós vamos ler no Novo Testamento, confere a ele o título de pai da fé. Mas isso veio de onde? Veio do desespero desse homem de ouvir Deus falando: arruma tudo, pega tudo, joga na carroça e vamos para uma terra que eu vou te mostrar. Tem que ter fé ou não tem que ter fé para fazer isso? Larga o conforto, larga a segurança. Escuta a minha voz e obedece. Tem que ter fé para deixar o que é concreto, o que é sólido, o que é certeza para nós, porque nós nos baseamos nessa segurança do que eu vejo, do que eu toco, do que eu sei. E Deus está falando, não é o que você sabe, é o que eu sei, você não sabe de nada. Eu sei de todas as coisas. Eu tenho todo o controle. E meus planos para você são maiores do que os seus. Os meus caminhos são mais altos, mais elevados, os meus pensamentos sobre você. Então vem comigo, vem por fé. E é somente por fé. Esse título de pai da fé vem da dor da espera, de uma promessa por 25 anos. É tempo ou não é tempo? É tempo esperando todo dia, todo dia. Houve dias de esmurecer, houve dias de tropeçar, houve dias de cansaço. Mas se a promessa se cumpriu, é porque ele suportou. Pela força do Senhor, é fato. Não é na nossa força, não, é na força do Senhor. Mas todas as vezes que o Senhor vinha e o animava, penso eu, dava para Abraão oxigênio, oxigenava a sua fé para caminhar mais uma milha até o dia que o ventre de Sara começou a mexer. Era a promessa se mexendo ali. Era real, ela estava grávida, ela ia dar à luz, ele ia tomar aquele filho nos braços. Isaac chegou.
Mas a dor de ter que ser confrontado. Você me ama ou ama a minha bênção, Abraão? Então sobe ao monte, sacrifica Isaac, me entrega a promessa. Esse título vem pela experiência, a vivência. Ele passou pela prova, ele subiu, ele estava disposto a sacrificar a bênção, porque ele dizia: Deus é tão poderoso que ele pode ressuscitar dos mortos. Ele aprendeu no exercício da dor, da espera, da confiança, da dependência de Deus, a ser assim, o pai da fé. Então foi o processo que conferiu autoridade a Abraão para talvez dizer para um de nós, se ele tivesse aqui, o que ele te pedir, pode obedecer. Se ele pedir você para sair, para fechar esse negócio e começar outro, pode ir sem medo. Ainda que todos digam assim, não vai dar certo. Como que você vai deixar sua casa, sua parentela? Se ele te disser, vai para outro lugar, para outra geografia. Começa aí uma faculdade de teologia nessa idade, né, Zita Guimarães? Eu estou te mandando, vai estudar, vai se preparar, porque eu tenho um chamado na sua vida. E muitos poderão dizer assim, mas agora, nessa altura da vida? Sim, agora, nessa altura da vida. Como a palavra nos diz, até na velhice, não é, linda Laura? Nós iríamos dar frutos. Tem fruto em cada estação da nossa vida. Deus está esperando em cada estação da nossa vida o fruto que nós vamos produzir. Tem vida aí. Tem autoridade de experiências que outros não têm da caminhada. Uma mãe que criou 3 filhas sozinha, que veio depois, pós-guerra, reconstruir sua vida, viúva, trabalhar e trazer o sustento, tem a autoridade para falar com as mais novas. Você pode, você consegue, você vai sustentar seu lar, a provisão não vai faltar. O azeite vai se multiplicar, a farinha também. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai se perder. O líder que é treinado a suportar as afrontas, porque a liderança traz isso, afrontas, suportar o peso da aflição, das orações de madrugada, da intercessão, por aqueles que muitas vezes vão ser ingratos com você, que muitas vezes vão te acusar, que muitas vezes, na hora da sua dor, não vai nem sequer olhar para você. Daqueles joelhos que se dobraram tantas vezes por outros, e às vezes vai se sentir absolutamente solitário, sozinho, na sua jornada. Mas a autoridade desta pessoa de dizer, é possível amar, perdoar, cuidar, caminhar mais uma milha e ter a recompensa de estar no centro do chamado de Deus e ver Ele me carregando, me sustentando, me consolando, me fortalecendo, me renovando dia após dia. Essa autoridade só vem para aqueles que experimentam no processo a construção desse poder de Deus. Porque se durante o processo, como Jó, no processo da dor, da doença, se ele tivesse blasfemado contra Deus, murmurado, nós não teríamos essa história contada aqui como uma inspiração para tantas gerações até a nossa, de dizer, eu posso suportar a dor e eu vou glorificá-lo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e ver a recompensa de depois Deus fazer o quê? Deus devolver a Jó tudo em dobro, recompensando tudo que ele perdeu, Deus devolveu a ele de uma maneira muito mais gloriosa, poderosa. Mas por quê? Porque ele suportou o processo. E ele tinha autoridade para dizer: se recebi o bem de Deus, o mal também. Eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo. Quem adora na dor tem autoridade para declarar isso. É possível
e a recompensa vem. Espera mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. A recompensa vem, o alívio vem, a saúde vem, o renovo vem, a prosperidade vai chegar. Esforça mais um pouco. A gente pode se lembrar aqui da mulher do fluxo de sangue. Quem se lembra dela? Já tinha gasto tudo que tinha, todas as reservas. O cofrinho dela já tinha sido aberto, catado todas as moedinhas, todas as rendas, tudo já tinha ido para o tratamento dela. Nenhum resultado. Continuava enferma, continuava sangrando, continuava excluída, porque essa era a condição dela. Enferma, abandonada, excluída, frustrada, porque ela tentou várias vezes essa cura. Uma mulher frustrada, angustiada, fraca, debilitada, porque a enfermidade dela deixava ela dessa forma, debilitada, fraca. Mas ela faz uma escolha, ela toma um posicionamento. No meio do seu processo de dor, ela ouviu falar exatamente isso. Ele não só fala de cura, ele tem autoridade, ele coloca a mão e os enfermos são curados. Esse homem é diferente. Ele ensina e ele mostra que é possível, é verdade, tem poder na vida desse homem, nas mãos dele, onde ele toca. A palavra que ele libera, ela é de autoridade, cumpre o que ele diz. Quando ele diz ser curado, a pessoa é curada, ela ouviu falar, e ela se posicionou, e ela vai se arrastando em meio à dor, à fraqueza, à frustração. Ela diz: se tão somente eu tocar. Essa mulher é autoridade na vida para dizer para mim e para você, sabe o quê? Não tem desculpa para nós. Tá cansada? Tá fraca? Tá fraco? Tá frustrado? Não tem desculpa. Porque ela não deu desculpa. Ela foi, ela se arrastou, ela se movimentou, ela foi até o encontro da bênção. Ela foi, buscou, tocou e trouxe para si a bênção. Ao ponto de Jesus dizer: quem foi que fez isso? Quem tirou de mim poder? Virtude saiu daqui. Ela tem autoridade para acabar com a minha e a sua desculpa. Mas eu fui ferido, mas eu fui abandonado, mas me traíram. Nós já usamos essa desculpa, eu já usei. Não vou mais porque eu não quero sentir dor. Essa mulher nos ensina. Ela tem autoridade para dizer: não tem desculpa. Você quer ser abençoado? Você quer? Então esforça-te. Vai. Jesus poderia ter entrado na casa daquela mulher, ela deitada na cama lá. Eu fico imaginando a cena, imagina aí comigo, ela lá deitada na cama, sozinha. Ele poderia ter batido na porta dela, talvez com muito esforço. Ai, não vou abrir a porta, não. Tô sangrando. E a bênção ter passado. Tô triste, tô angustiada, vou não. Não vou no culto hoje, não. Tô bem, não, tô triste, tô angustiada. E a bênção tá lá te esperando. E era o seu dia, e era a sua hora. Então, essa mulher tem autoridade para dizer para mim, para você: chega de desculpa. Você quer? Você quer? Então vá e conquiste a sua bênção. Esforce-se mais um pouco, aplique-se mais um pouco, estude mais um pouco, prepare-se. Quer um casamento abençoado? Ora mais, ama mais, perdoa mais, sirva a mesa, faça com gosto. Quer ver o fruto desse esforço, desse trabalho? Aplique-se a isso com dedicação, com zelo, com ânimo. Se a gente for olhar para a vida de José, a gente vai ver toda a trajetória de José. E o processo dele dá para ele a autoridade para dizer para mim e você: é possível resistir à tentação. Eu estava na casa de Potifar. Aquela mulher tentou me seduzir.
Eu fiquei fiel ao meu Deus, você também pode ser fiel. É a tentação de ganhar um lucro indevido? As bandejas estão aí. Você pode dizer não e manter-se fiel. É a tentação de um adultério, de um vício, da preguiça, da procrastinação. São tantas N ofertas. Esse homem está dizendo aqui, na autoridade do processo que ele viveu, se eu conseguir, você também. Ele era feito da mesma matéria que eu e você, de carne. Homem como nós. E ele resistiu. José, no processo da vida dele, tem autoridade para dizer: é possível perdoar. Lançaram você numa cova? Lançaram a mim. José poderia dizer para mim e para você. E quem foi? Meus irmãos. Planejaram até meu assassinato. Deus que não permitiu. Fui vendido como escravo. Fui humilhado. Fui para um calabouço. Ele tem a autoridade para dizer para mim e para você, porque lá na frente, quando encontrou com seus irmãos, ele chorou amargamente a sua dor ali, mas não da amargura da falta de perdão, porque naquela mesma hora ele entregou o perdão. Ele chorou ali sobre toda a sua trajetória, mas ele disse: eu sei que foi Deus que me trouxe. Tudo isso foi Deus que me fez para que eu viesse adiante de vocês, não foram vocês que me mandaram para cá. A autoridade de quem reconhece no processo a mão de Deus, as oportunidades, o trabalhar de Deus, o refinar de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes processos longos. Só quem suportou a dificuldade num relacionamento vai poder consolar a outra e dizer: não desiste, não desiste da sua família, não desiste do seu casamento, não desiste. Persiste, Deus vai te dar força, vai te dar vigor e você vai contemplar as promessas do Senhor. Tá difícil hoje, amanhã será um novo dia. Ora mais, ama mais, perdoa mais. Só quem suportou todas as afrontas, todas as lutas do processo, para se tornar um empresário bem-sucedido, para acordar cedo, pagando preço. Quem é empresário aí sabe de muitas vezes não ter dinheiro para repor o estoque, mas dizer, dá vontade de fechar as portas, acabar com isso, mas suportar até o ponto de ver aquilo prosperando e podendo empregar outras pessoas e agora poder gerir outras coisas na sua vida, ampliar as fronteiras, porque suportou o processo do tempo, da espera, da dedicação. Tudo na nossa vida é pautado nisso. Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque ele vivia. E ele nos chama para viver esta autoridade também. Eu vou ler com vocês outro texto aqui, acho que dá tempo. Separei um cara aqui, mas vou ler esse. Está aí Mateus 28, 18 ao 20, que diz assim: Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso porque ele passou por todo o processo da cruz, do sofrimento, das injúrias, da traição, e por isso lhe foi dado toda a autoridade. Nem Jesus foi poupado do processo. E porque ele suportou todo o processo, suportou a cruz, suportou a afronta, ele diz: agora me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e eu agora envio vocês debaixo dessa autoridade. Ele delega a autoridade para mim e para você. Pode ir, vai na minha autoridade, vai apregoando, vai anunciando, vai ensinando, vai batizando, porque vocês vão debaixo da minha autoridade. Nós temos autoridade
para, na vivência da prática da palavra. Não é só discurso bonito, é vivendo a palavra, ensinar, exortar, consolar, apregoar, batizar e chamar muitos outros para a vida em Cristo Jesus. Amém? Acho que meu tempo esgotou aqui, mas que hoje você saia daqui convicto da autoridade que o processo te confere. Na área onde você mais é provado, é onde você mais terá autoridade para viver, experimentar, frutificar, multiplicar e abençoar outros. Amém? Amo vocês, obrigada por me ouvirem nessa manhã. Aleluia! Meu Deus! A autoridade de quem reconhece no processo a mão de Deus. Eita, Núri! É, a gente tem autoridade, querido, porque a gente reconhece que vai passar esse processo juntinho com Ele. Autoridade na vivência. Eita, Jesus, me ajuda. Obrigada, Tanuri, por essa palavra, por esse despertar, da gente ter essa vivência com o Senhor e, através dessa vivência, buscar essa autoridade. Eita, Deus lindo! Você que foi alimentado nessa manhã, você pode compartilhar também assim com o seu irmão, assim que for subir essa gravação. Que se me abençoou, eu tenho certeza que te abençoou também. Então vamos buscar por essa autoridade que o Pai nos dá em meio ao processo. Deus lindo! Quero orar pela vida de Tanuri e pela sua também. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu agir. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu amor, pelo teu ensino, Pai. Obrigada por essa autoridade, Pai, que o Senhor nos ensina através da vivência. Obrigada, Senhor, porque entendemos que é através do nosso agir, Senhor, através de fazer, através de influenciar, mas estando contigo, passando por esse processo, vivendo essa palavra dia após dia, colocando em prática, é que o Senhor nos dá essa autoridade. Continua conosco, Espírito Santo, nos ensinando, nos direcionando da forma como tu queres. Obrigada por essa sala, por essa conexão, por essa internet, por essas famílias que se levantam todos os dias para estar aqui. Continua, Senhor, nos dando estratégia, capacitando cada um aqui para trazer o melhor da tua palavra nos dias de hoje. Em nome de Jesus, abençoa a vida de Tanuri e tudo que ela colocar as mãos. É o que eu te peço nessa manhã. Amém, amém. Glória a Deus. Eu saí daqui, queridos, hoje eu já acordei animada, mas depois dessa palavra, vamos buscar a autoridade nessa palavra e viver isso dia após dia. Obrigada, Cíntia. Obrigada a você. Amanhã é quinta de oração. Te espero aqui. Obrigada, Lila.